Vocês estão mandando bastante dúvida, mas eu quero a presença de vocês aqui, né? Então, façam o favor de vir às aulas aqui, esses encontros ao vivo, tá? Estou falando dessas aulas que não tem mais de 5, 6 dúvidas sobre um tema específico. Eu estou buscando aí bolar algumas aulas para atender essa demanda, tá? Então, teve bastante dúvida essa semana sobre videoclipes, principalmente na pré-produção, né? Como você realizar aí um videoclipe buscando aí o baixo custo, e a gente fiz essa aula para vocês aqui, como produzir um videoclipe, tá? É importante que, deixa eu passar aqui, eu vou me atentar às características, tá, da relação com clientes e pré-produção. Porque se for tomar as características, né, falar muito mais das características de produção, quer dizer, no momento que você está gravando e pós-produção, só cada uma dessas fases já seria uma aula à parte, uma, 2 aulas à parte. Então eu vou começar aqui com essas características da pré-produção, tá? Como você lida com o cliente, como você lida com a história, como você monta uma história de um videoclipe a partir dos anseios e as dúvidas aí do seu cliente. Ou, enfim, de alguém que queira fazer um videoclipe. Pode ser, de repente, você que tem a sua banda e quer fazer um videoclipe. Mas eu vou citar aqui um estudo de caso para que a gente entenda um pouco melhor sobre essas características dessa pré-produção do videoclipe, tá? Então, nesse conteúdo eu vou focar muito mais na pré-produção. Quando você vai realizar um videoclipe e alguém te procura para realizar esse videoclipe, né? Ou seja, um amigo ou um cliente, depende da fase que você está do teu aprendizado em relação a essa produção de videoclipes, tá? Digamos assim, que você já está trabalhando há um tempo no mercado, mas o seu mercado local, ele é um mercado ainda pequeno, tá? Eu vou tomar essa base para começar a nossa discussão. Ele não é um mercado muito desenvolvido, tá? É como Santos aqui. Santos tem muita gente que faz videoclipe, só que geralmente esses videoclipes são videoclipes de baixo custo, de baixo orçamento, tá? Não são muitas vezes videoclipes muito caros, tá? Então busca-se condições favoráveis para que esse videoclipe aconteça. Primeira coisa, você tem que entender quem é seu cliente, né? Quais as características dele, né? Se ele é um cliente, de repente, que já vem com uma ideia já pronta, muito pronta do produto que ele quer, já tem até uma referência para você, quer dizer, chega lá e fala assim, Delson, eu quero um videoclipe meio assim, ó. Aí ele te mostra até como é esse videoclipe referência, e ele não arreda o pé de fazer realmente uma produção desse tipo. Ou ele é um cliente mais aberto, né? Quer dizer, cara, tem uma ideia aqui e tal, mas não está muito claro para mim. Eu queria conversar um pouco mais com você para a gente fechar essa ideia, a gente bolar um videoclipe interessante. A grande maioria no baixo custo, ele tem uma pequena ideia do que ele quer, mas ele está super aberto aí a realizar essas produções e a realizar alterações a novas ideias, tá? Aí uma coisa que é muito importante, de verdade, muito importante mesmo, é o budget. É a segunda coisa aí mais importante, quer dizer, quanto que que o cliente tem para realmente realizar um videoclipe. Ele tem 100 reais, aí geralmente a gente brinca assim que com 100 reais é um trabalho que você vai pedir para o primo às vezes fazer, né? O primo ele vai fazer esse trabalho por 100 reais. Existe aí um valor mínimo que você possa, né, fazer um trabalho ou não? Não, na verdade você decide, né? Você é o dono aí do seu negócio, se de repente você está aprendendo, vale a pena você fazer por 100 reais, de repente. Tô aprendendo, né? Vou pegar uma experiência, legal, vai e faz por 100 reais para cobrir no mínimo aí seus custos de deslocamento, né? Digamos assim. Se bem que 100 reais acho que não cobre também isso. Mas você tem que ter essa ideia do budget, né? Quanto que o cliente, quanto que a pessoa quer gastar com o seu videoclipe. E uma coisa muito importante é alinhamento de expectativa, né? O que ele espera do videoclipe? O que ele, né? Você precisa entender o que seu cliente quer, o que ele busca, se ele já tem uma certa consciência de que para fazer uma coisa muito elaborada vai precisar de uma equipe maior. Tem que ver que é o nível de consciência dele, tá? E é normal que muita gente chegue e fale assim, pô, cara, é um videoclipe simples, né? Tranquilo fazer. Só que a pessoa não tem a mínima ideia, assim, que realmente precisa de uma equipe, né? Muitas vezes precisa de cobrir custos aí que realmente ele não conhece, né? Especialmente quando você é o primeiro clipe. Então, se você é de uma região que não tem esse mercado desenvolvido, muito provável que você encontre muitos clientes aí que realmente não vão entender muito da coisa, vão achar que é realizar um videozinho rápido e tudo bem, tá? Não é assim, você precisa ajudar esse cliente a ganhar consciência, né? E veja se ele realmente aí já tem alguma ideia, né, do que ele quer fazer,
tá? Novamente, a maioria já tem uma certa ideia do que quer fazer, já tem uma referência. Ah, eu queria um videoclipe tipo assim, né? Isso é o que mais se ouve, tipo assim, né? Legal. Você entendeu isso? Essas perguntas elas têm que ficar muito claras, porque a partir delas você vai conseguir guiar o teu cliente nessa jornada com você. Pensando aí num cliente, né, que vai buscar um videoclipe de baixo custo, não um cliente que já, né, uma banda grande de repente, que já tem um conhecimento de que a coisa é estrutura, às vezes é 40, 50, 100 mil reais, 200 mil reais para realizar um clipe. Aqui eu estou falando de um outro público, tá? Para pensar nessa viabilidade e da ideia do teu cliente, da pessoa que quer fazer o clipe, o videoclipe, e você tem que sempre buscar uma relação entre a ideia e o valor. Então, se ele chegar para você e falar assim, eu quero fazer um videoclipe aí no estádio de futebol, tenho 200 reais para fazer. Cara, depende, né? De repente, se for aquele estádio de futebol pequeno do bairro, até dá para fazer. Né? É claro que você não vai lucrar com 200 reais pelo teu trabalho, que isso não paga os custos de um diretor, não paga os custos, né, da edição. Mas se você está naquela situação que você está conhecendo, está estudando sobre videoclipe, aí, legal, você está fazendo meio que um estágio não remunerado, digamos assim. Mas sempre você vai ter que manter essa relação entre o budget e a ideia. Sempre assim. Você vai e com o tempo, você vai pegar esse amadurecimento em relação a... Você bate o olho, né? Você ouve a ideia, você já sabe quanto vai ficar mais ou menos, tá? Isso vai ser uma coisa normal que vai acontecer com você. E aí, nessa viabilidade, você vai pensar, beleza, é uma banda. Quantos músicos tem na banda? Tem 5 músicos, 4, 3. Às vezes é um músico só solitário, né? É só um cara, de repente, cantando. É só, de repente, alguém tocando violino. Pode acontecer, você vai, né, gravar aí, de repente, alguém que está tocando instrumento. Pode acontecer? Pode. Então, você tem que entender quantos músicos vão aparecer no teu videoclipe. Tem atores? Os atores que vão participar do videoclipe, que você acha que vai participar, eles são dos músicos? Quantos são? Às vezes você já tem, né, uma namorada, uma prima, que já é atriz, né? Então você já conversa meio, você já vem com uma ideia meio... O músico, né, geralmente já vem com uma ideia assim, eu posso contar com tais pessoas do meu meio, tá? Isso é bem normal acontecer. Assim, putz, eu tenho uma namorada que é atriz, uma amigona minha é atriz, então a gente pode contar com isso. Não que você vá, como produtora aí audiovisual, você vai realmente usar essa atriz, mas você começa a ter uma ideia do cenário que você vai poder utilizar, tá? E aí qual o tipo de narrativa, né? Quer dizer, um videoclipe que vai aparecer somente os músicos tocando? É um videoclipe que vai ter os músicos tocando e uma história acontecendo em paralelo? Vai ser um videoclipe que vai ser somente uma história paralelo, né? E esses 3 casos sempre com a banda dublando? Ou vai ser um videoclipe de repente que tem uma história, que a música para e acontece uma história como se fosse um curta-metragem no meio da música, no final, ou no final e no meio. Você vai entender qual o tipo de narrativa, né, que dá para fazer, que eles esperam. E aí pergunta-se, né, tem referências? O que você tem de referência aí? É tipo assim, né, é tipo esse clipe. É importante isso, você já consegue perceber, quando ele manda as referências, até o nível estético desse cliente. Então, de repente, ele vai mandar um clipe aí que, né, de repente, aquele clipe que você vê que é feito com celular. Aí é uma qualidade, de repente, pode não ser o que você espera, né? Se bem que tem muitos celulares que fazem produtos muito, muito interessantes. Eu acho que o Fresno fez um videoclipe, não lembro do nome, mas ele fez um videoclipe que ele colocou o celular num balão de gás, né, que subia e tal. Eles filmaram lá a terra meio que, sabe, meio que de fora, assim. Foi bem interessante a ideia. Não lembro o nome do videoclipe, mas foi bem interessante. Aí você vai entender qual é o estilo, né, da banda, né. Então, de repente, às vezes é um sertanejo, é um rock, é um pop, ou de repente é um funk, é um rap. Você começa a pensar. Você vai perceber que tem algumas características que são muito comuns em cada estilo, né? Então, o funk geralmente, não geralmente, que eu não conheço muito do estilo, mas muitas vezes o funk tem aquela pegada de ostentação, né? Então, sempre alguém com dinheiro, sentado numa poltrona, com carro alugado, ou não, o carro é deles também, enfim, mas tem essas características, né?
Então tem que entender qual o gênero e o estilo, tá? Porque isso vai estar muito alinhado também à expectativa do teu cliente, né? O que ele espera? Não que você vá seguir essa expectativa, você precisa entender a expectativa. E aí você pensa, né? Ok, ele já tem uma ideia inicial, tem alguma alocação em mente? Qual alocação que você pensa? De repente, alocações baratas, pode acontecer alguma coisa, algumas cenas ou, enfim, a parte da história por completo na casa de um deles, ou alguém conhece... Isso aconteceu já, eu gravei um videoclipe lá em 2014, se eu não me engano, que eu fui com uma banda chamada Pro Choice, e basicamente a locação foi dessa forma, né? Então eles conseguiram, aí eles conheciam o padre da igreja, e a gente fez na igreja lá essa captação. Então, com amizades, né? Conte sempre que aquela pessoa, aquela banda que é local, muitas vezes ela tem contatos aí que as pessoas ajudam, né? Às vezes o dono do bar, às vezes do bar que ela toca, às vezes uma casa noturna. Você precisa sempre perguntar para entender. É muito importante você fazer essas perguntas, que a gente vai colocar aí a grosso modo, que é um briefing, para você entender o que dá, o que não dá para fazer de cara, assim, para você não ficar perdido aí depois. E novamente, voltando, quais as características do cliente? Se o cara vier e falar assim, já tenho uma ideia, tem que ser assim e ponto, não vale a pena você insistir muito com ideias muito novas, não, tá? Às vezes vai desgastar um pouco a relação e você vai perceber que quando você tem essa proximidade grande com o cliente, no videoclipe, e por ser muitas vezes um negócio local, tudo que você vai meio que contra o sonho dele, né, aquilo que ele planejou, que já está na mente dele, acaba um pouco desgastando, né? Eu nunca tive esse desgaste, mas já conheço bastante gente que teve, assim. Muitos alunos, quando iam fazer o seu videoclipe, uma das coisas que eles sempre choravam, né, pra gente, como professores, pô, como é que eu resolvo essa situação? Putz, o cara, né, tá uma relação um pouco estranha. Então, manter um bom relacionamento com a banda é importante. Não tente impor a sua vontade, mas ouça quando for permitido. Aí você coloca um pouco aquilo que você acha e vai tudo dar certo, tá? Então a gente colocar um estudo de casa aqui, um exemplo, tá? Então, digamos assim, a banda fala para você assim, eu tenho 5 mil reais para investir. A referência, né? A referência deles, eu quero gravar com 5 mil reais à noite no estádio de futebol. Pô, é irreal. Porque no estádio de futebol você vai precisar lá de uma boa iluminação, né? Para gravar no estádio de futebol, geralmente você quer mostrar essa questão do espaço, né? Da arquibancada. Vai ter que ter uma boa iluminação. Geralmente, claro, a próprio estádio já tem, né? Só que estamos pegando aqui no baixo custo. Então, de repente, aquele estádio de bairro, né, da cidade, é algo pequeno, né? O futebol não é muito bem desenvolvido. Então, eu já tomo isso assim como um cenário um pouco irreal. Né? Então, pô, beleza, analisa o budget de 5 mil reais. Quantos músicos? 5 músicos. Né? Aí, né, os músicos que vão ser os atores. Legal, ok. Qual tipo de narrativa? Né? Vai ser basicamente os músicos, eles tocando e dublando a música, tá? Que eu já delimitei aqui em amarelo para vocês. É um exemplo, tá? Lembre-se, assim, é um estudo de caso. Isso não quer dizer que somente essa ideia que cabe, não. Mesmo com o que eu vou trazer aqui, podem ter outras ideias que cabem nessa nossa viabilidade, né? Tem referências? Sim, de repente tem referências. Aqui você pode anotar aí 3 referências ou mais. Quanto mais referências você anotar do cliente, melhor, porque ele vai te passar as características cada vez mais claras do que ele quer, do que ele imagina, né? Então busque referências, força ele na referência. Se ele não tiver, pergunta, cara, faz uma coisa pra mim, me pega 3 referências do que você imagina de um videoclipe aí e, cara, me manda aqui, me envia via WhatsApp, sem problema algum, me envia o link, mas busca a referência, não faz um tiro no escuro, tá? Não faz um tiro no escuro, porque às vezes você vai planejar tudo, você perdeu muito tempo sem pegar referência, você perdeu horas de trabalho e quando você vai chegar com a sua ideia, que não tinha uma base, que é a referência, não tem nada a ver com o que eles querem. Então, busca referência, tá? Você está se cercando aí cada vez mais para ter as informações necessárias para você produzir. Aí tem alguma locação em mente, né? O estádio de futebol, isso eu já sei que é irreal. Pô, cara, 5 mil reais, paga aí os custos, de repente, de uma equipe muito, muito, muito enxuta, mas iluminação, aluguel de iluminação, pô, eu já sei que não vai dar, tá? E aí quais as características do cliente, né? Então vamos colocar aí que eles são clientes mais abertos, tá? Eles entendem aí que
entenderiam aí que um estádio seria uma coisa um pouco irreal, tá? No estádio grande, mostrando aí arquibancadas imensas, e entende os limites deles, né? Pô, beleza, no estádio não dá, mas até quanto eu posso pegar a ideia dele, adaptar ou entrar um pouco mais na ideia dele, né? Desse cliente, e quais os limites que ele tem. Então, de repente, ele vai ter limitações. Conversando, você vai descobrindo. Deixa eu passar aqui para o próximo. Então, como eu falei, né, a viabilidade, a ideia é inviável, né? Aí a pergunta, né, pô, cara, sinceramente, você vai fazer isso do estágio? Cara, vai ser bem difícil. Você tem o contato do cara do estádio? Ah, tenho, pô, mas você sabe que você está imaginando, aí de repente a iluminação vai ser uma coisa que vai pegar. Vamos tentar entender uma outra ideia? Aí você convida ele a participar com você dessa criação, tá? E é muito normal, assim, geralmente as bandas locais, elas são muito receptivas para fazer alterações, tá? E aí você define os seus custos, né? Ó, isso aqui que eu estou passando para vocês é algo que, se você deixar muito bem definido, isso vai modular, vai moldar de onde vai surgir a tua ideia, tá? Porque você fala assim, o céu é o limite. Não, o céu não é o limite, o custo é o limite. O que eu sugestiono, eu sugiro para você ter em mente quando antes de você formar a ideia? Pensa, ó, a delimitação dos seus serviços, ó. Primeira coisa, 2 dias no máximo para pré-produção. Quer dizer, uma ideia que você consiga pré-produzir em 2 diárias, né? Cada diária aí 8 horas, 2 diárias. Deixa um dia para captar a performance dos músicos e um dia para captar a história. Então não pode ser uma história muito longa, com muitas cenas diferentes, em locações diferentes, não. Planeja algo mais singelo, né? Uma rua, um ambiente, mas planeja em cima disso, já sabendo que se você não fizer vai estourar muito o teu custo. E 1 ou 2 dias aí para edição e finalização do material, tá? Toma assim, que eles não são muitas vezes 2 dias um após o outro. O que eu faço? Eu faço uma edição em um dia, depois de 3 dias eu pego novamente o material para reeditar e ter um novo olhar sobre ele. Aí eu consigo fazer uma coisa melhor, tá? Dentro disso, delimitando esses serviços, quer dizer, toda a produção vai ter que caber aqui, nessas condições. Planejo previamente. Posso mudar alguma coisinha quando eu for realmente, né, partir para a próxima etapa? Pode mudar uma coisinha. Mas tenha em mente que, olha, os R$5.000, basicamente, eles vão cobrir o teu custo de trabalho, tá? Dentro dessas diárias, dentro desses dias de trabalho, tá? Então, 2 dias para pré-produção, 2 dias aí para produção e 2 dias para finalização, tá? Uma coisa interessante também que você pode até contar com isso, muitas vezes os músicos, eles têm aquelas imagens, né, gravadas aí da sua infância. Isso pode ser um material muito rico para você sair da caixinha. Mas o sair da caixinha eu vou mostrar daqui a pouco como você vai pensar para ter no mínimo 3 ideias muito interessantes para conquistar aí o teu cliente, para dar opções para eles, tá? Sabe aquela questão de votação, né? Quando você tem uma votação, você abre as opções para o teu cliente. Se você der uma opção só, é muito fácil ele chegar para você e falar assim, pô, cara, não quero essa. Aí, né, já há um desencantamento muitas vezes do próprio cliente. Então chega com 3 já, chega com 3 assim, cara, tenho 3 opções aqui, dá pra gente fazer mais? Claro que dá, mas olha essas aqui, são opções que estão super dentro aí das condições que a gente tem, né? E aqui é uma coisa importante, aqui já combina também, ó, esses são os seus custos para realizar o serviço. Todo custo que tiver com alimentação para a banda, figurino para a banda, aluguel de algum lugar, cara, isso aí é um custo a mais que a banda vai arcar. Tá? Porque se você não fizer isso, não deixar claro e fizer também um contrato com eles, tá? O contrato ele vai revelar uma seriedade do teu negócio. Tá? Então, o contrato é esse aqui, as condições são essas, essas e essas. Se acontecer alguma coisa errada, a penalidade é essa. O contrato, eu não vou tratar aqui de contrato, tá? É uma coisa que eu deixo muito mais aí para modelos, né? Mas, cara, é legal você ter um advogado seu, que você possa conversar com o seu advogado e ver quais são as melhores condições para você ter uma base de um contrato que você possa modificar em algum momento, tá? Em relação a diferentes clientes. Mas isso é uma coisa que só o advogado realmente ele pode te dar a segurança para o que você vai fazer, para o teu modelo de negócio.
Então aqui só deixa claro que qualquer custo relacionado a outras coisas, cara, vocês vão arcar, tá? Agora, custo de equipamento é mais seu. Quer dizer, pô, eu não tenho a câmera, eu vou alugar uma câmera, é seu. Não tem iluminação, vou alugar uma iluminação, é seu. Tá? Mas, putz, locação, figurino, pode deixar para eles. Geralmente eles correm muito atrás disso. Quer dizer, pô, cara, tem uma camisa assim que super daria. Aí você fala assim, deixa eu ver o que você tem aí. Aí você, né, se você viu o que ele tem de figurino, e você vai ajeitando. Nesse processo, é muito normal ele chegar para você e falar assim, cara, eu queria uma roupa mais relacionada a isso aqui, eu não tenho, cara. E ele mesmo vai querer comprar, vai querer pagar para isso, porque ele tá envolvido no processo. Quando você envolve ele no processo, cara, é muito difícil ele, sabe, meio que assim, cara, já gastei 5 mil reais aqui, não vou gastar mais 500 para ficar muito bom, cara, vamos lá, porque ele está engajado no processo. Equipe, o que você vai usar de equipe, cara? Se você fizer a um custo muito baixo, cara, é você e um ajudante. Esse ajudante vai estar com você no dia da gravação, tá? O ideal é ter mais gente, é claro, mas eu estou trabalhando baixo custo aqui, tá? Você e um ajudante, tá? Se tiver 4 pessoas na equipe, pô, muito bom. Só que você sabendo que é você e um ajudante, já te dá até uma ideia melhor de como você vai recortar essa tua história, tá? Então você não vai pegar algo que precisa de muita gente, você vai trabalhar com o que você tem nas mãos, tá? Então não fuja muito disso, porque, né, quando você chama as pessoas para te ajudar numa diária, por exemplo, uma assistência, você vai pagar aí R$300, por exemplo, na diária, R$600 na diária de um ajudante. Isso vai comendo o teu ganho. Claro, se você quiser ganhar menos, não tem problema algum. Se vai ficar mais seguro também, não tem problema algum. Tá? Mas saiba que, cara, no mínimo aí um ajudante será interessante que você tenha. Equipamento, câmeras, né? Iluminação para externa, por exemplo, ou para interna, né? Cara, já pensa assim, eu vou trabalhar com baixa luz, você tem que ter uma câmera que tem aí uns 10, 12 bits, com chroma subsample aí de 422 já resolve. 420, que é geralmente essa câmera que a gente tem fotográfica, vai começar a sujar a tua imagem na baixa luz, vai ficar quadriculada a tua imagem na baixa luz. Então o interessante é que você, pensa, equipamento que vai me ajudar se eu tiver algum problema em relação a uma falta de iluminação, por exemplo. Cara, 10 bits, 12 bits ajuda bastante, mas tem que ter um computador que aguente também fazer a edição desse material. Iluminação. Cara, já busca alguma coisa que você não vai trabalhar também com muita iluminação, que não seja natural, né? O teu ajudante muitas vezes pode rebater alguma luz, por exemplo. Com isso você vai filmar o quê? Cara, busca fazer de dia as filmagens, tá? Para você ter uma qualidade de iluminação um pouco melhor. A lente também, busca lentes mais abertas, né? 1.8, 2.0, busca lentes que vão entrar mais luz, tudo bem que vai acabar dando aí uma distorção um pouco do fundo, né? Quer dizer, não vai ficar tão nítido o fundo, mas você tem condições de você ir jogando um pouco com essa abertura do diafragma, tá? Refeições também, mesma coisa daquele que eu falei anteriormente, o combinado, cara. Combinado é o quê? Cara, a minha refeição e do meu ajudante eu pago, beleza, de vocês, ó, cara, já, né, vocês arcam com isso. Deixando sempre muito claro para a banda, para os seus clientes, cara, o combinado não sai caro, vai ficar tudo ok. E bota isso também no contrato, tá? A partir disso, a ideia vai mandar. Isso, uma vez eu dei para um grupo, isso foi no presencial, lá, uma faculdade. Eu passei para eles um trabalho, né? Eu quero que você se represente através de um cartaz, né? Fazer um cartaz de filme, né? E aí eu falei assim, ó, cara, a criatividade, ela vai acontecer, ela pode ser, né, muito grande, né? Os caminhos que te levam podem ser aí muito, muito grandes, né? Muito, muito amplo, né? O teu caminho. Então, eu vou delimitar, vou ajudar vocês, eu vou delimitar um pouco. Aí dei as características que tinham que acontecer para o trabalho acontecer, né? Falei, ó, tem que ser assim, assim, assim. Aí falaram assim para mim, mas aí você tá limando a criatividade. Não, de toda forma, a tua criatividade sempre vai ter uma ajuda das condições. Ou você vai dizer que, você tem 5 mil reais, você vai querer gravar um clipe aí, você mora em Santos, vai lá para os Estados Unidos com a equipe inteira. Não vai, já limou aí a criatividade, já limou aí. Já foi limada aí. Então, você delimitar para você mesmo essas condições, na verdade, ajuda a tua criatividade e o modo como você resolve os problemas
a justamente eles ganharem cada vez mais o campo, né? Aí opções viáveis, né? Pô, no máximo 2 locações. Já falei anteriormente. Locação 1, cara, o que eu faria? Geralmente os músicos eles ensaiam toda semana, porque eles vão tocar em algum lugar sempre, né? Então eles têm já um ambiente de ensaio, um estúdio de ensaio que eles sempre vão ensaiar, ou alguns que eles conhecem, às vezes a cidade tem 1, 2, 3, 4, eles já sabem as características estéticas desse estúdio e o tamanho dos estúdios também. Ele vai gastar aí R$ 30 por hora, né? Esses custos é deles também, tá? Locação é com eles. R$ 30, R$ 40 por hora. Cara, já parte disso. Beleza, quais os estúdios que vocês geralmente estão inseridos, né? Tenta entender. Ah, nesse. Ó, beleza. Aí você vai lá no Instagram ou vai visitar os estúdios. Lembra o seguinte, você fazer uma visita de estúdio também é custo para você. É o custo de deslocamento, é o custo de tempo. Muitas vezes você consegue ter uma ideia mais interessante inicialmente, né, se você olhar lá as fotos do Instagram, do estúdio, enfim, depois você visita. Quando você tiver feito aquela seleção, aí você visita. E as características desse estúdio, eles vão influenciar, ela vai influenciar aí na história, né? Essas características vão influenciar na história. E aí, isso começa também já a entrar na tua criatividade. Quer dizer, pô, então a história ela vai ter que acontecer aí no estúdio, que é o momento que eles vão tocar. Beleza. Locação 2. A história tem que ser independente de muita iluminação artificial. Você vai buscar trabalhar, né, com ambientes com bastante janela ou com externas. Isso vai te ajudar muito em relação a essa iluminação. Porque o máximo que você vai precisar, às vezes, é um rebatedor que o teu ajudante ele vai rebater alguma luz que precise, tá? E até aí tudo bem. E você vai ter que ter aí uma dupla função, o que é super normal no meio dos videoclipes. Geralmente aí acontece muito o diretor ser também o fotógrafo, quem utiliza aí a câmera, tá? Então, cada vez mais colocando essa história, as condições para que aconteça no baixo custo. E não pense assim, pô, isso aí é muito anormal. Não, cara, isso é super normal de acontecer. Super normal de acontecer. Para quando você não tem um mercado muito desenvolvido, as bandas ainda estão querendo aparecer. Por isso que assim, nisso a criatividade vai mandar, a ideia vai mandar. Aí você vai delimitar um pouco e refinar essas condições da ideia, né? Aí, ó, estúdio de gravação, que eles vão gravar a banda, você vai gravar a banda tocando, características estéticas que vão ter que estar mais alinhadas possível, de modo o mais alinhadas possível ao contexto da história. A gente não conversou ainda sobre o contexto da história, mas ela vai ter que estar alinhada. Pô, de repente é um estúdio que tem muito requinte, né? Tem características estéticas que é muito belos, assim, muito bela, né? Essas características muito belas. Pô, isso já te traz alguma informação para a tua produção de atmosferas. Ou não, pô, tem que ser um lugar, um punk rock de repente. Cara, você pode pegar uma coisa mais destruída. Isso vai casar com o que você fala, tá? Vai tender a casar. Ou pode ser até numa externa, né? Pô, então a banda tocando vai ser numa externa, vai ser num ferro velho, que pode ser o mesmo local que a história acontece. O contexto e a ideia vão mandar. E o que eu uso muito para as histórias, tá? Isso para qualquer história, tá? Em relação a documentários, em relação a curta, longa ou séries. Cara, metáforas. Quanto mais metáforas você tiver, a coisa vai ficar mais interessante, porque é uma charada. A metáfora é uma charada que o espectador vai tender aí a resolver junto com você. Então, cara, se eu posso determinar uma palavra para essa história, metáfora, tá? Às vezes pode ser uma história que acontece na mente do personagem, as locações de um músico, ou que algum dos músicos consiga, né, com o seu bom relacionamento. Isso ajuda bastante e geralmente acontece, tá? Geralmente acontece. Geralmente o músico, ele conhece... 5 músicos, eles vão conhecer, ter muito contato lá, que vão fazer, pô, é um pedido. Pô, minha mãe ajuda essa instituição aqui. Pô, instituição, deixa eu gravar aqui, fazer um vídeo aqui, posso? Pô, pode, legal. É assim, desse jeito. Eles acabam participando dessa produção também, é bem gostoso. Aqui, né, por exemplo, uma sua casa, entidade ligada aos músicos, casas de shows, bar. Você vai pegar aquilo que você tem nas mãos para produzir algo muito interessante. E aí você vai ter que tomar muito cuidado, porque vai ser muito fácil você produzir aí o comum. E aí é o momento que a gente vai ter que pensar um pouco para sair do comum. E aí você tem que entender o contexto da música, né? Então a banda chega e fala assim, olha, tem essa música aqui e tal. Ó, beleza. Vai pegar a letra, vai ouvir.
né? Entender a letra da música, vai ter a sua interpretação, vai perguntar para eles como é que eles interpretam a música, que está muito alinhado, vai estar muito alinhado com a ideia que eles têm do videoclipe já, mas entende a música, entende o contexto. Tem algum instrumento predominante, de repente, tem um instrumento que é o violino numa banda de rock. Isso é uma informação de ouro, porque você pode fazer umas coisas bem interessantes com essa informação, com essa presença de um violino. Inclusive podem estar muito ligados à tua direção de arte também, aquilo que você vai planejar esteticamente, que não vai poder ser muito, muito, muito planejado, quer dizer, porque você está com orçamento enxuto, é só você e um ajudante, então, e orçamento baixo. Entende o sentido da música da banda, e aí aqui o recheio de ouro, aqui essa informação é muito boa para você. Mature as ideias. Você vai ter pelo menos 3 ideias. Não chega com uma ideia só para a banda, tá? Se ela te permitir, é claro, se ela for aqueles clientes que vão querer permitem essa abertura nessas ideias. Você vai fazer 3 coisas. Eu vou te mostrar na prática como é. Você vai garantir, vai subverter e vai arriscar. Se você manter essas 3 formas de bolar uma ideia, você vai ter 3 opções bem interessantes para o teu cliente. Garanta, subverta e arrisque. Garanta, subverta e arrisque. Tem que ser um mantra, né? Garanta, subverta e arrisque. Vou colocar um exemplo aqui, né? A partir do exemplo de condições. A banda tem uma música que fala sobre destruição da destruição e da falta de moral humana, por exemplo. Né? O contexto da música é esse. Você pode pensar, locação 1 pode ser um ferro velho de dia, né? Locação 2 pode ser a rua ou a casa de um dos músicos. Vamos pegar esse exemplo, tá? Uma música que a letra fala de destruição e falta de moral humana. Aí você parte para essa maturação de ideias. Garanta. O que é o garanta? Você vai garantir uma ideia que esteja muito mais alinhada, muito mais próxima à ideia que o teu cliente tem. Tá? Então você vai trazer uma ideia assim, muito próxima, você ouviu ele bastante. Para você pode até ser um pouco xoxa a ideia, mas para ele é o sonho dele. Tá? Então, de repente, é aquele cliente que tem uma ideia já formada, mas ele te dá abertura. Tá? Se ele não te dá abertura, nem começa. Nem começa não, que vai... pode não ser uma coisa muito boa. Tá? Então, aqui é a ideia. Eles tocam no ferro velho. Né? Vamos garantir. Os músicos atuam. Um deles recolhe latinhas, né? Um pouco da história. Os músicos atuam. Um dos músicos vai recolher latinhas do ferro velho e tem memórias da família que não existe mais. Ele está muito doente, ele bebe muito e no final deixa entender que ele morre. Tá? É algo mais contemplativo, dramático. Nesse caso, esse personagem é bom e ele sofre com um declínio moral social. Olha como a gente vai inverter agora, né? Então, é aquele normal, né? Aquele mais dramático, né? O senhor que sofre como catador de latinha. Beleza, você manteve uma ideia aí para garantir que você vai ter aí um ok dos músicos. Aí depois você vai subverter. Você vai inverter a coisa, né? Então, como é que você inverte um senhor que é bom? Você transforma ele num senhor mau. Então eles tocam no ferro velho, os músicos atuam, um deles recolhe latinhas do ferro velho, mas é fachada. Ele vive uma vida que parece ser difícil. Ele vê um sequestro que leva alguém para o ferro velho, ele chega no ambiente, no final, ele comanda o sequestro. Ele é mau, ele colabora com o declínio moral. Traz um pouco disso, assim, uma referência que eu imagino, ou seja, é o videoclipe do Que Sobrou do Céu do Rapa. O Que Sobrou do Céu do Rapa. É claro que ele não segue esse mesmo padrão, mas é uma referência, né? Então lá tem um rapaz que anda pela rua e aí alguém passa e pega esse rapaz para um sequestro, né? Como se ele fosse participar também do sequestro, tá? Então é uma referência, até a referência estética, eu já começo a imaginar um pouquinho como seria essa referência estética. Aí eu subverti, o cara que era bom então agora é um cara mau. E a terceira, arriscar. O que é arriscar? Cara, você vai sair do óbvio, você vai sair do que você já pensou, não vai nem garantir nem subverter. Você vai colocar uma outra coisa muito fora da caixa. Então, assim, por exemplo, ações de um homem que trabalha no ferro velho através das mãos, quer dizer, a câmera agora é subjetiva, tá? Então, as ações acontecem através das mãos dele, com planos de detalhe, né, que são planos aproximados. Então, por exemplo, né, vai mostrar as características das mãos, as unhas sujas, a mão suja também. Uma vida sofrida pelas mãos, digamos assim, né? Mas a câmera é sempre subjetiva. Depois mostra ele traficando, né? Pelas mãos, você vai mostrar ele de repente, né, indo lá, recolhendo latinha, levando, vendendo no ferro velho. Aí de repente
tem uma quebra. Essa mesma mão, que antes, né, era sofrida, vai estar lá, né, pegando algum psicotrópico e vai vender esse psicotrópico. Aí o próprio espectador já começa a sentir uma subversão. Pô, cara, não é isso aí não. Aí alguém não gosta de algo que ele fez e joga bebida na cara dele, por algum motivo. Ele esfrega o rosto e a câmera subjetiva agora está nos seus olhos e não na sua mão mais. Aí você vai mostrar as ações do que vai acontecer pelo reflexo dos olhos desse ator. Então olha a possibilidade que você ganha aqui de ações acontecendo pelo reflexo dos olhos do ator. Essa ideia, na verdade, não é minha. Eu peguei referência que eu vi um clipe há muito tempo atrás, que era um clipe de guerra, né? Uma música que falava sobre guerra. E toda a ação acontecia da guerra com imagens de arquivo. É Iris que fala? É Iris que fala? Se não for Iris, agora nas íris, nos olhos aí do ator. Então, quando explodia alguma bomba, por exemplo, né, esses olhos ficavam cheios de terras, mas a ação acontecia sempre no reflexo dos olhos. Então aqui eu vou inverter, né? Então peguei uma referência e vou utilizar aqui no que eu vou planejar. Então ele esfrega o rosto, a câmera agora, né, mostra o seu rosto e os reflexos que acontecem nos seus olhos. Em algum momento pode ser que ele morra ou não, enfim, aqui é uma ideia básica. E nesse momento você vai entender que ele é bom e mal ao mesmo tempo. Ele sofre com declínio moral, porque, né, ele dá para perceber que ele, mesmo traficando, ele também é vítima de alguma forma. Ele sofre com declínio moral, mas também ele colabora com o declínio moral. Aqui você tem 3 ideias também. Uma você garante, uma você subverte e uma você arrisca. Tá? As formas de arriscar são inúmeras, tá? Citei umas aqui. Mas se você fizer esse processo, a tua mente vai te ajudar a tirar mais ideias. Sempre assim, faço algo, faço o contrário, aqui eu vou arriscar depois de pensar sobre essas 2 primeiras. Tem que ser nessa sequência, garante, subverte, arrisca. Tá? E aí depois, finalizando aí, né, nossa proposta aqui foi muito mais falar da pré-produção, e como você tem essa ideia, você vai apresentar a ideia para a banda, ela vai falar assim, ó, legal, gostei aí da terceira ideia. Eles vão colaborar com as roupas, como eu falei, é muito normal eles colaborarem, não é algo que eu vou ficar sem graça de pedir, não, cara, chega lá e combina, eles vão, tem muitas chances, pelo menos nunca aconteceu comigo de alguém falar assim, cara, não, cara, eles gostam, eles colaboram, a roupa já é do tamanho deles, né, eles já têm aquilo que eles gostam de vestir, que você vai adaptar caso seja necessário, você vai buscar as documentações ligadas a direito de imagem, os fechamentos com a locação, muitas vezes eles têm o contato das locações, e eles mesmos, por ter o contato e por ter alguma relação muito próxima, eles fecham para você a locação. Você vai ter que só chegar lá com a documentação, né? E é isso, tá? Mas geralmente eles fazem esse meio de campo, né? Direção de arte, figurino, prancha de ideias, paleta de cores, conceito. Tudo isso, no baixo custo, você não pode ficar muito tempo nessas... embora mereçam, você não consegue ficar muito tempo. Você vai partir de uma ideia que você delimita. Deixa eu ver, acho que alguém entrou aqui. Você vai partir de uma ideia que você delimita. Deixa eu voltar aqui. E a partir dessa ideia que você delimita, você consegue planejar e ter outras ideias do que você está querendo fazer. Tá? Então assim, não fica muito tempo preso, embora seja muito, muito importante, não fica muito preso na pré-produção no videoclipe de baixo custo. Porque senão a tua hora de trabalho ela vai ficar muito alta e não vai suprir os R$5.000 no nosso caso, no nosso estudo. Tá? Porque eu estou tomando assim, cara, é um mercado. Você tem um mercado que pode ser local em relação ao videoclipe, e geralmente essas bandas vão chegar com propostas de, cara, temos R$5.000, tem banda que vai chegar, temos R$2.000. Cara, se você estiver disposto a fazer porque você está estudando, ou você quer realmente ganhar uma grana fazendo isso, você precisa pensar, o que vale a pena, mas não tira do teu foco que, cara, tempo é dinheiro, o tempo que você vai usar para fazer uma pré-produção desse videoclipe é tempo de trabalho. Isso aí, onde está essas informações de tempo de trabalho? Sindicine, sindicato do audiovisual, do cinema. Cara, você vai ter lá essas informações deles, né? Então você vai ter lá quanto é a hora de trabalho, a diária de um diretor, de um fotógrafo. A partir disso você começa a ter ideia do que você está fazendo, né? Dos teus custos. Porque assim, quando você não tem essa ideia, cara, você vai... Depreciação do teu equipamento, se você tiver câmera, você vai quebrar. Você precisa ter organização para isso.
E aí o roteiro técnico, né? Você precisa fazer o roteiro técnico. Pô, você tem a ideia. Você já tem o que fazer. Combinou com a banda, tá tudo certinho. Vamos fazer isso, isso, isso. Vai ser nessa locação, 2 locações. Vamos filmar. Beleza, roteiro técnico. Como é a cara do roteiro técnico, né? Que vai ter nesse caso. Do curta-metragem, do longa-metragem, cara, você tem a cena, você tem o que acontece no som e o que acontece no vídeo, na imagem. Beleza. No videoclipe, não tem uma regra que fale assim, olha, você é soberano essa regra e tá ok, tem que seguir isso aqui, somente isso. Cara, não tem. Tá? Mas eu te trago aqui um modelo, que está lá no nosso curso também de roteiro profissional, um modelo que você vai aplicar no videoclipe. Você vai aplicar lá, cena 1, beleza, você ouviu a música, entendeu o contexto, combinou com a banda, você vai ouvir lá, beleza, cena 1 é do tempo de 0 a 15 segundos da música, o que acontece, né? Aqui tá sem música, mas não é sem letra, né? Sem letra. Beleza, então nesse momento, né, estou indicando aqui no roteiro técnico que não vai ter nenhuma fala acontecendo, tá? O cantor não vai participar nesse momento, né, com a sua voz, mas você vai ter que ter os planos planejados. Então, o plano 1 é um plano de detalhe em pés descalços sujos do homem. A câmera subjetiva, quer dizer, a câmera como se estivesse nos olhos do homem. O homem olha para baixo, vai estar pegando as ações dele, então as mãos, os pés, né? Então aqui é um plano que vai acontecer em 15 segundos, de 0 a 15 segundos. Olha como é que você está já delimitando, até para a tua edição depois ficar muito tranquila. Aí depois vai para a cena 2, de 15 segundos a 45 segundos, né? Aí começa o trecho da música que ele canta, né? Então, olha além daquele horizonte, já faz tempo que não mato a minha sede. Então, o contexto da música está falando o quê? Do declínio moral, né? Então, traz esse contexto. Aqui, plano 1, então, plano geral, a banda tocando no ferro velho. Plano 2, né? Plano de detalhe no rosto do vocalista cantando. Então, você vai aproveitar aquele ambiente que você combinou com a banda, né, no estúdio, e vai, ou nesse caso, no ferro velho, e aí vocês vão fazer tanto as ações quanto a banda tocando nesse mesmo ambiente. Tá? O teu custo vai diminuir. Faz de dia. Por quê? De dia é menos iluminação que você vai precisar. Você vai precisar muito mais aí de um rebatedor. Tá? Se você fizer no sol do meio-dia, cuidado, porque a sombra vai ficar muito dura. A sombra vem, o sol está aqui em cima, então a sombra nos teus atores vai ficar muito dura. Aí vai ficar difícil você se bem que, ok, sombra dura em relação à narrativa, ela te ajuda a fazer algo dramático mesmo, né? A dramaticidade com a sombra dura, ela acontece. É coisa da linguagem, criação de atmosfera, tá? Mas pensa um pouco, até o horário, né? Pô, vou gravar de manhã, quando for meio-dia, sei lá, das 11 até as 2 é uma pausa que a gente vai fazer. Das 11 até 1h30 é uma pausa que a gente vai fazer, tá? Se tiver entre nuvens, a nuvem é um difusor natural. Pô, beleza. Então vai bater aquele sol que seria faria uma sombra dura, só que vai ficar difusa essa iluminação. Pô, ficar, beleza, show de bola. Dia nublado é muito bom para gravar. E por último, né, a captação, né, a atenção, né. É claro que esse conteúdo foi muito mais voltado para a relação que você tem com o cliente, como você planeja essa tua ideia, como você cria essa tua ideia de um videoclipe que se encaixe no baixo custo, porque se você fizer vários baixos custos no começo, você vai ter bastante cliente. Você faz a tua ideia tem que ser muito boa, não tem jeito. Não acha que uma superprodução é o caminho para esse tipo de produção. Para esse tipo de produção, a ideia tem que mandar, tem que trazer metáfora, como eu já falei. Depois você vai fazer a pós-produção e a entrega. Lembrando, pós-produção, cara, você vai editar num dia, deixa 3 dias para a mente descansar, no 4º dia você vai lá e pega de novo para finalizar. Tá? Dá um tapa nas cores, só que deixa a coisa um pouco mais pronta, porque se você não deixar tão pronta até essa questão da iluminação, você vai gastar hora de trabalho corrigindo cor, ou fazendo uma cor que de repente não cabe no tempo, tá? É tempo de trabalho. Então já pensa e deixa claro para eles também no contrato que, ó, cara, a cor, eu vou fazer uma correção muito básica, porque não cabe no orçamento. Tá? Tudo isso você consegue fazer um videoclipe bem interessante no baixo custo. Claro, se você quiser acrescentar um monte de coisa porque você está estudando, cara, acrescenta. De repente, para você vale a pena porque, cara, é estudo de casa, é portfólio. Beleza, vai lá, cara. Mas tenha em mente, quando você começa a ir para o mundo profissional, você tem que deixar esses custos muito bem pontuados, tá? E tomar, sim, o teu tempo de trabalho. São 8 horas, uma diária, são 2 diárias que tem, né? Equipe, o que você precisa? Então aqui é para o baixo custo. Aí você faz a entrega
O legal de você fazer entrega, cara, não entrega, só não envia para eles o teu trabalho. Pô, grava um DVDzinho, né? Chama eles, pô, abre uma cerveja de repente, sabe? Cara, comemora com eles, porque, cara, eles vão querer fazer outros videoclipes com você depois. Eles vão falar com você depois, né? De você depois para as outras pessoas. Que legal fazer trabalho com eles. Pô, acho que não tive muita confiança no começo, mas depois eu fui ganhando confiança. Pô, ele é o cara. Eles sabem fazer a coisa, sabe? E aí, cara, vai ficar tudo muito tranquilo. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Cara, acho que foi uma aula bem completa aqui em relação a essa pré-produção, tá? Eu vou deixar aí essa aula aí um tempo na internet para quem perdeu. Novamente, cara, vocês estão mandando muita pergunta, só que, cara, vocês têm que vir na aula também, meu. Esse é um tira-dúvidas que você tem essa possibilidade de mandar a dúvida online. Mas, pô, seria muito legal vocês virem mais, né, nesse tira-dúvidas. Se bem que hoje ia ser às 8 horas, a gente passou nesse momento para as 9 horas. Peço desculpas aí por fazer essa passagem no mesmo dia, tá, para as 9. Os próximos vão ser às 9 horas, tá? Vamos passar para esse horário, para as 9 horas e não mais às 8 horas. E continuem mandando as dúvidas, porque a partir delas a gente cria outras aulas que vão para dentro do curso e vão suprir o que vocês precisam em relação aos conhecimentos, tá? Então, a gente já teve aula aí de argumento, né? A última foi de argumento, se eu não me engano. É isso aí. Vamos ter uma de maquiagem, né? Vamos ter uma planejada já de prótese de dedo. Vai ter uma de prótese de dedo, vai ser bem legal essa. E uma outra também que a gente está planejando, vai ser bem legal essa, fazer com um emissor de sangue com um motor de ventilador, vai ser bem legal essa. Você vai mais para frente. Pessoal, para quem está assistindo isso, né, depois da gravação, tá? Vou usar esse momento também para falar, quem quiser conhecer um pouco mais sobre nossos cursos e como a escola funciona, tá? Então, basicamente, a gente tem um curso de roteiro profissional. A gente está fazendo aí uma estrutura de roteiro transmídia. A gente está finalizando aí um roteiro de curta-metragem, um projeto para edital, com roteiro, com argumento, com sinopse, com tudo que você tem direito, tá? Nesse projeto. É um projeto de 8 a 12 minutos. A gente mostra aí todo o pensamento de fazer o roteiro, de fazer o edital, todo passo a passo. Tá ficando bem grande. Depois a gente vai fazer ainda um longa-metragem e depois de seriado, porque é um roteiro transmídia que a gente vai fazer. Quer dizer, como uma ideia, ela se amplia e se expande para um universo que o escritor, que o roteirista cria, tá? Isso é bem legal. Tem o curso de efeitos especiais, que ele tem tiros e explosões. A gente é o único que tem tiros e explosões hoje. É o único, né? Não surgiu mais ninguém por enquanto. É o único que tem tiros e explosões. Com segurança, claro, tá? Mas a gente mostra aí no curso de efeitos especiais. Efeitos com sangue, efeitos com luzes, maquiagens e próteses também a gente ensina. É um curso que é bem completo também. É o nosso curso de efeitos especiais online. Temos também o nosso curso de edição, animação e motion, tá? Cara, Premiere, a edição, não é só você montar, mas é você montar por tipo de produto. Então, de repente, você quer fazer um curta, cara, lá a gente faz a edição de um curta-metragem, faz edição de um videoclipe, faz edição de um documentário, faz edição de publicidade. Então, os tipos de produtos, eles vão modificar o modo como você edita. Então, a gente pegou por tipo de produtos e você vai aprender não só a editar em si com as ferramentas aí After Effects, Premiere, After Effects e Premiere. Você vai aprender a editar o pensamento em relação à edição e montagem. Tá? Esse curso está bem interessante também. E o de cinema e audiovisual, não, vou falar por último esse. O curso de divulgação digital, que é voltado para o audiovisual. Então você vai, né, de repente você aprende a fazer as coisas da escola, ou de repente você não faz nenhum outro curso da escola, mas você quer aprender a se divulgar no meio digital. Cara, a gente fez um conteúdo, que é esse curso, direcionado para quem quer trabalhar, quer ter uma presença digital interessante na internet, tá? É o curso de divulgação digital extrema. E o último, aí sim, que é o nosso maior curso, que é o cinema e audiovisual. Esse é o mais completo de todos. Então, o curso de cinema e audiovisual tem lá dentro todo o curso de efeitos especiais, tem lá dentro todo o curso de edição, animação e motion. Ele só não tem a parte maior de roteiro, tá? Tem uma parte básica de roteiro para você realizar seus projetos. Se você quiser ter todos os cursos da escola, é só fazer o curso de cinema e audiovisual e o de roteiro. Aí você tem todos os cursos, todo o conhecimento da escola. Tá? Lembrando assim, meu nome é Delson, se você não conhece, eu sou professor, fundador aqui da escola. Eu sou doutor em comunicação audiovisual. Eu sou o cara que estuda umas coisas que ninguém gosta, sempre falo que ninguém gosta mesmo, só eu gosto. É western e cinema catástrofe, tá? Eu estudei os dois, aqui no Brasil eu falo sobre eles.
E espero que você tenha gostado aí desse conteúdo. Depois desse conteúdo aqui, eu vou fazer atendimento com a Patrícia ainda, né? Em relação ao trabalho final dela aí de uma série muito boa que ela está fazendo. Então a gente faz um feedback, bate um papo. E o curso, todos os cursos têm esses encontros ao vivo, tá? O que acontece nesses encontros ao vivo? Você manda sua dúvida via formulário, eu vou pegar essas dúvidas e vou respondendo. Se for muita dúvida relacionada a uma coisa, a um assunto muito importante, eu crio uma aula e vou te passar isso de uma forma mais completa ainda, tá? Então você pode ou estar presente ou você ver a gravação que vai para dentro do seu curso depois, tá? Mas eu queria muito, gente, muito que vocês viessem nas aulas, tá? A gente tem bastante aluno, pessoal, eu sei que de repente tá cansado e tal, mas prometo que esse fim da aula aí, eu vou prometer que eu vou contar uma piada sem graça para vocês ficarem presentes aí, tá bom? Mas só se vier na próxima aula eu conto uma piada sem graça. Eu adoro piada sem graça. Minha esposa, ela odeia. Vou contar uma, tá? Vamos contar uma só para começar. Essa eu contei para minha filha de 4 anos. Ela tava numa semana vendo Aladdin. Aí eu falei assim, filha, qual o nome do filme que o rapaz vai lá, encontra uma lâmpada, começa a esfregar, e aí sai muita poeira, e aí ele espirra. Ela virou assim, não sei, papai. Eu falei assim, é o Alatim. Eu falei que ia ser muito sem graça. E aí eu conto uma sem graça. Pra vocês terem uma ideia, teve uma época que eu contava todo dia uma piada sem graça no presencial, né? Quando tava falando em faculdade. Cara, tinha aluno que trazia muita piada nova pra mim. Tinha muita piada nova. Teve um que trouxe uma... Não, essa eu vou contar depois. Deixa pra outra aula. Pessoal, então espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou deixar também esse PDF para vocês dentro do curso, para que vocês acompanhem, vejam. Se tiver mais alguma dúvida, cara, pode mandar dúvida, tá? Se você não puder vir, manda que eu vou tirar as dúvidas na aula, mas se você vier eu vou ficar muito feliz, tá bom? Então espero que você tenha gostado aí desse conteúdo. Tá bem completo mesmo. Pode rever lá depois com tranquilidade, ver tomando uma cerveja, ver tomando uma... Tem um amigo meu que fala assim, tomando uma canjibrina. Até hoje eu não sei que gira é essa, mas eu gostei, achei bonito. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Bom, tudo bem? Como é que tá, Patrícia? Não tô te ouvindo. Tudo bem também, tudo bem. Que ótimo. Deu pra entender esse universo do videoclipe? Deu sim. Cara, a história do violino lá na banda de rock, eu até vi um cara de smoking, cabelo com gel, sabe? Já Todo. imagina, né? Já imagina, é muito bom, né? João Paulo tá por aqui? Tudo bem, João Paulo? Tá me ouvindo aí, cara? Nessa nossa noite aqui, às 9h59, não sei se o João Paulo tá ouvindo aí. Não sei se ele é aluno ou se é alguém que está para entrar aí, né? Conhecer um pouco mais sobre a escola. Eu acho que o João Paulo não tá aí. Ou tá só ouvindo. Tudo bem. Eu lembro quando eu dava aula. Oi aí, ó. Depois você rever essa aula, João Paulo. E manda dúvida, João Paulo. Manda dúvida que eu quero tirar dúvida, cara. Quero tirar muita dúvida, cara. Pode mandar aí, vai ser um prazer aí tirar dúvida. E a próxima vez, vem com uma câmera, vem com... Quando eu dava aula na pandemia, a gente começou, só para deixar uma coisa clara, a gente começou aqui em menos de um mês esses encontros ao vivo e tirar dúvidas, tá? Mas eu me lembro da época que eu fazia essas aulas no meio universitário, cara, era fogo, porque, cara, às vezes é muito aluno e, tipo, 2 com a câmera aberta. Cara, eu fico sozinho, cara. Vocês têm que me ajudar. A Patrícia me ajuda. Abrir a câmera, falar, isso é bacana pra caramba, cara. Eu tô com ela fechada que eu tô fumando aqui, então não pega bem. Tranquilo. Vou fazer uma campanha, não me deixe sozinho aqui. E participa, cara. Você vai ver que esses conteúdos vão cada vez mais acrescentar coisas no material que já tem. Como vocês têm acesso vitalício, cara, vocês nunca vão parar de consumir o curso. Tá bom, então, eu acho interessante que até outro tipo de aula, que não aquele que é o nosso foco principal, ele sempre traz alguma coisa interessante aí pra gente agregar no nosso trabalho mesmo. Que bacana, que bom saber disso. Eu sempre tiro alguma dica aí que mais pra frente eu use. Com certeza. João Paulo, tu faz também o curso de roteiro, João Paulo? Legal. Cara, vê lá as últimas aulas, quinzenalmente a gente tá enchendo de coisa lá. Cara, esse é um roteiro real, tá? O começo é meio que
cara, tô espalhando as ideias. A gente foi desenvolvendo mais essa prática, com muita ajuda da Patrícia aí também, que trouxe muitos insights importantes pra gente, para acrescentar o curso. Cara, o módulo final ele vai ficar muito grande, cara, já tá grande, tá? Mas lá acho que a próxima aula já termina o roteiro, já o projeto. Mais uma ou duas aulas do projeto de curta-metragem. Isso para você que quer trabalhar com curta-metragem vai ser muito importante, cara, você fazer esse passo a passo. São aulas muito longas, viu? Agora são aulas muito longas, mas o pensamento é bem interessante. Beleza, pessoal? Não vou tomar o tempo de vocês mais aí. Ah, bacana. Tá chamando a atenção? Cara, vai lá nessa parte final, tá? Eu tô escrevendo um roteiro para edital, pensando no edital. Você vai tá bem interessante. Beleza? Uma boa noite para vocês aí. Valeu, muito obrigado, até a próxima. Vou continuar aqui somente com a Patrícia, que eu vou fazer um feedback de um trabalho dela de roteiro, tá? Mas você pode ficar à vontade aí, João Paulo. Tá bom? Assim, quando você fizer o seu, você manda... Ih, saiu. Bom, vamos lá. Deixa eu Deixa eu fazer um parênteses aqui. Esse material que você pôs aí de edital, cara, ele é super importante. Porque é aquilo que eu te falei na nossa primeira conversa, você trazer só a pontuação do que seria um roteiro, beleza, isso aí você acha até na internet. Você pega aí, sabe, um vídeo no YouTube, tem a narratologia da Bea Góes, ela... Então você consegue achar esse material. Agora, o edital, ler edital, compreender o edital, o atendimento do edital, eu acho que isso é um plus aí que você está pondo na tua aula. Que show, que bom saber, que bom saber. Vou colocar, quando chegar em seriado, eu tô... É uma mesma história, o mesmo universo, transformar um filme num seriado, são os próximos passos. Inclusive, tem um edital pra série, tá? Que já tá no ar, vai até dia 17. Eu vi ontem isso. Então, para todo mundo que tá vendo aí, tem um edital que tá acontecendo agora, do PROAC. Entra lá pra ver, que eu acho que você já pode colocar sua série lá também. Não, falta muito ainda. Tô pensando ela só para o ano que vem, 2025. Eu acho que o que você tem é bom. Bom, tá bom. Bom, mas vamos lá, vou parar a gravação agora para fazer o seu atendimento.